boas músicas pop, elas têm aquela mágica de uma grande melodia com um refrão muito bem construído e uma vontade de você cantar junto à música, assim. Take me out tonight, 'cause I wanna see people who are young and alive, driving in your car. Oh please don't drive me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. Saber fazer uma boa canção pop é ainda né, a busca do pop perfeito ainda é um mistério. E a gente está sempre perseguindo, às vezes chega um pouco perto, assim, mas tem uns caras que sempre acertam na mosca, assim. O Renato Russo falava que música pop são 3 minutos de vida. Então, assim, o cara tá voltando da escola, sozinho, deprimido, a minha vida é uma porcaria. Aí ouve uma música que fala da vida dele. Aí, naquele momento ele não está mais sozinho, né? E eu acho que é isso que a garotada está recuperando, porque a gente passou por várias fases depois de assim, axé, sertanejo, pagode. Independente do seu valor, eles falavam para outras pessoas, né? E quando a garotada descobre que alguém já estava falando para eles antes, fica inebriado com isso. O Renato Russo hoje é tão ídolo quanto era na época que morreu. Então, assim, eu acho que tem esses dois lados. Tem o lado do revival, da canção tentando, né, ou da moda. Até, eu acho que foi até mais a moda mesmo, né, de roupa. Aí aparecem os neopunks, tem o Green Day e todo aquele bando de emo que se veste feito punk e tudo mais. Mas eu acho que tem uma coisa do repertório, que eu acho que é dirigido a uma garotada, e essa garotada descobriu, e não foi só por causa da moda, descobriu, acho que muito por causa da internet, e as pessoas se falam, e eu acho uma coisa que isso não vai desaparecer. A adolescência não é um fenômeno biológico, nada disso, é uma invenção cultural muito recente, dos anos 50, fundamentalmente, 50, começo dos anos 60. Ela nasceu como fenômeno cultural no pós-guerra americano, começou a se tornar um tema da experiência cultural e da indústria cultural, a indústria no melhor sentido, a existência de uma época da vida de ainda de dependência ao mesmo tempo, de espera de se tornar adulto, enfim, isso é um tipo de experiência absolutamente cultural, não existia 200 ou 300 anos atrás. Os adolescentes que nós conhecemos são os adolescentes que produziam a cultura ocidental, aliás, especificamente na segunda metade do século XX. Bom, parte dessas adolescências, uma parte consistente dessa adolescência é, sem dúvida, a rebeldia. Um adolescente se constitui, até porque, sabe, entre os 13 e os 20 anos, ao mesmo tempo, obrigatoriamente, os pais emitem uma mensagem contraditória ou, digamos assim, dupla, e que é ao mesmo tempo um pedido de obediência, conformidade, porque, claro, os adolescentes estão na dependência dos pais, e, por outro lado, uma exigência, a maior exigência que qualquer pai tem é que os filhos se tornem autônomos, né? Então, o resultado dessa contradição por um lado, obedece, por outro lado, mostra-me que sabe não obedecer. Então. Porque a juventude sempre é um momento de você contestar aquilo que lhe foi ensinado dentro de casa, dentro da escola, e de criação de uma personalidade, né? Então, por exemplo, você está saindo
você está saindo da toca e você está sendo um indivíduo, né? E esse indivíduo nunca é aquilo que a sociedade pretende que ele seja, muito menos que os pais e que a família, né? Então esse momento é um momento de você identificar os seus grupos, né? As suas turmas, as suas gangues, né? E é aí que eu acho que a cultura pop penetra e conquista os seus consumidores, né? Para o bem e para o mal. Existe até as pessoas que ficam fanáticas, por exemplo, por Guerra nas Estrelas ou por Star Trek, né? Há as pessoas que ficam loucas por Mayakovsky, por teatro, né? Então, acho que é uma fragilidade, ali é uma fragilidade do ego do indivíduo que a cultura se aproveita bastante, inclusive para faturar dinheiro, né? Música pop, como a gente toca, como a gente concebe, ela está sempre muito vinculada a essa imagem de juventude, essa imagem que inclusive ela pode ter sido uma imagem totalmente construída, né? Ela não, na verdade, ela nunca existiu, né? A própria juventude, a adolescência, como a gente concebe, é um fenômeno bastante recente até na história da humanidade. Ela não existia até o começo, até os anos 50, 60, não existia, né? Então a construção dessa adolescência, eu acho que o pop, né, e o rock, como a gente conhece, ele responde um pouco a essa construção. Ele é um pouco fruto disso e talvez seja a linha mestra que una todos esses pontos, né? A gente vê o jovem rebelde, a gente vê o jovem que busca, que ele é contra tudo que está aí, né? O jovem que quer se divertir, o jovem que quer sair de casa, o jovem... Então são várias representações do jovem que encontram espaço dentro da música pop. Mas a conotação do rock é uma conotação jovem. Primeiro até pela simplicidade. Sempre é uma música que tem 3 acordes, 2 acordes e tal, e já dá para você fazer coisas legais desse jeito. Então, o que eu sinto é que de tempos em tempos a necessidade de voltar a uma cultura jovem. E às vezes, por exemplo, os anos 70, não era uma cultura jovem que estava em jogo, era uma cultura inclusive de música madura. Eram, digamos, os herdeiros do tropicalismo, da própria bossa nova, que tomavam conta do mercado e tal, e não havia espaço para uma música extremamente jovem, jovem que eu digo até no sentido de ficar exorbitando os aspectos eróticos e da beleza física e da mocidade, é isso que como eram o pessoal do Iê Iê, por exemplo, sempre exaltando os carrões, né, as paqueras, aquelas coisas bem simples. Então é simples na melodia e simples na letra. Então eu tenho a impressão que, primeiro, é sempre essa volta à cultura jovem, é uma tentativa sempre de resgatar aspectos de composição direta, simples. Então eu sinto como uma necessidade até do ponto de vista técnico. De tempos em tempos, se os jovens quiserem participar da cultura musical, precisam reintroduzir o rock. Rock and roll a gente encara de uma maneira super universal. A gente não dá bola muito para a língua que é cantado, muito menos o sotaque, muito menos para o tempo em que foi feito. Rock and roll é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tu já sabe que é rock e que é um rock que vai vir. Eu cada vez valorizo menos esse negócio de ser autêntico e ser rebelde, porque eu não vejo muita novidade nisso, né? Eu acho que ser rebelde tem que trazer alguma coisa diferente, alguma novidade. Só se insurgir contra os pais, que não são os mesmos da década de 50, que são muito mais liberais. Assim, eu vejo o caso agora da Amy Winehouse. Todo mundo fala, ela é o máximo porque ela enche a cara, não sei o quê. Ela é uma alcoólatra, tem que se tratar. Ela faz boa música, por acaso. Mas não é o fato dela ser alcoólatra que faz ela fazer boa música. Se ela deixar de ser alcoólatra, ela vai continuar fazendo boa música. Assim, isso não me encanta mais, mas eu acho que existe isso, sim, né? A juventude é a hora que você tenta romper com o que te ensinaram e encontrar uma identidade. Então, esse é o tema, por essência, da juventude. A Legião também tinha isso. O Renato, quando eu escrevi o livro, ele falava que a Legião nunca ia ter mais de 27 anos. Ele, Renato, podia chegar aos 60, mas ele na Legião ia ter no máximo 27, que é essa fase, né? Que você ainda não encontrou um lugar no mercado de trabalho, você ainda não sabe quem é, você sabe que o mundo que estão te apresentando é um mundo que não é o que você imaginava, que pode ser melhor. Assim, acho que esse é um tema, por excelência da juventude, vai ser sempre. E o rock, a música pop, é muito voltada para esse público. Mas eu acho que muita gente que fazia música pop e que amadureceu, trocou de assuntos, né? Assim, o primeiro ali, acho que foi o John Lennon, mudou de assunto, o Lou Reed mudou de assunto, e a gente pôde mudar junto com eles, né? Assim, eu me encanto menos com isso, mas eu sei que é o assunto por excelência da música pop.
o que tinha de rebeldia, de contracultura no rock nos anos 60, no início, nos 50 e tal, eu acho que teve um ápice nos 60. Isso tudo já foi mastigado, remastigado, reaproveitado e aproveitado de novo, e mais uma vez, de novo, e várias vezes em seguida, por outras gerações e pela indústria. Mas ainda assim, a gente sente que você pega um moleque de 15 anos, assim, na hora que ele descobre o rock, aquilo parece que tem uma importância danada para ele, assim, tal. Mas não é mais uma coisa que dá para levar a sério como um negócio, como um fator modificador da sociedade. É um som, é uma música, né? Eu acho que tem muito mais radicalismo hoje em dia na música eletrônica. Assim, é uma tribo que eu não pertenço, e ela é estranha para mim, que eu acho que já é uma outra geração. E se alguém está tentando preservar algum conflito de gerações ou de estilos, eu acho que vem muito mais desse lado do que do rock. Eu acho que o rock ele pode ser a coisa mais radical, mas a mais ortodoxa do mundo, assim. Ele é cheio de regrinhas, tipo, você tem que usar a roupa certa, se você não tiver com aquela camiseta, você é traidor do movimento, o tênis tem que ser o certo, a guitarra, se você não tiver uma Gibson, se você não tiver uma Fender, se o amplificador que você estiver usando for o errado, não, isso aí não é o certo. Então, é o paradoxo do rock, assim, que ele surgiu e ainda se mantém como um ícone de rebeldia, mas é uma rebeldia que você compra na C&A, assim, ela está à venda, muito facilmente. Do meu ponto de vista, a gente tem desde o início do que a gente chama de música pop, uma encruzilhada que leva, para mim, em dois caminhos. É uma coisa que os americanos gostam de chamar que é a música feita just for fun, que é uma música para diversão, descompromissada, desengajada, seja o que for que eu quero dizer. E uma coisa que veio com força nos anos 70, e principalmente nas figuras do Bob Dylan, do John Lennon e tal, que seria um rock mais, digamos assim, engajado, né? Com uma análise da sociedade e as coisas e tal, assim. Para mim fica mais claro isso, a gente caminha ou no sentido da alienação ou no sentido da conscientização. E essas duas linhas, para mim, elas começaram lá, quando começou com Bill Haley, entendeu? E tinha a história do blues junto, que era a contrapartida da conscientização, né? Que aqueles grupos que falavam essas duas coisas. E até hoje, para mim, essa é a grande divisão, entendeu? A gente não é o tempo todo feliz, nem o tempo todo triste. Então, às vezes, você está se divertindo numa boate e você lembra de um problema que você tem em casa, né? E a música pop, ela encontra identificação com o seu público por causa disso. Porque ela te põe para cima, mas ela te aproxima, né? Ela faz você enxergar ali naquela canção que não foi feita necessariamente para você, mas que te toca de alguma forma. Fala assim, nossa, eu acho que eu estou vivendo isso também. Então, talvez por isso. A gente tenta fazer um pouco isso. Às vezes a gente tem uma música que ela tem uma letra tão pesada que a parte estética dela tem que jogar para um outro lado, senão fica muito chato até, fica pesado demais, assim. Tem espaço para música pesada demais, mas a gente gosta de ter umas válvulas de escape, e a estética sonora ajuda bastante, né? Mesmo que o tema lírico ali seja denso demais. E por outras vezes não, a gente tem umas músicas que são mais arrastadas e tudo, e tem umas letrinhas que são meio bolinha de sabão, assim, né? E eu acho isso, quando a gente consegue fazer isso, eu acho ótimo. Olha, não sou daqui, diga onde estou. Não há tempo, não há nada que me faça ser quem sou, mas sem parar pra pensar, sigo estradas, sigo pistas pra me achar. Nunca sei o que se passa com as manias do lugar. Sempre parto antes e comece a gostar de ser igual qualquer um. Sentir mais uma peça no final, cometendo um erro bobo decimal. Na verdade
conheço muita gente que compõe a partir de uma sonoridade, né? Escreve letra a partir de uma sonoridade. E, para mim, ser parceiro de uma pessoa assim é muito difícil, porque, para mim, tem que fazer sentido. Aí a pessoa fala, não, mas aqui não é A, aqui é I. Eu falei, mas pô, não faz sentido ter uma palavra I aí, né? E eu acho que também tem a sonoridade, né, do tipo de arranjo de uma determinada época. Eu acho que quando você vem com um movimento assim, a vontade é de pertencer a esse movimento. Então, realmente você se enquadra naquilo, né? Não pode ser uma coisa inteiramente fora. Mas eu acho que depois, com o tempo, assim, com o amadurecimento, cada um vai achando um nicho e aí vai abandonando um pouco essa história. Você pegar, eu acho que no começo as bandas se pareciam mais e depois os Paralamas partiram para uma coisa muito brasileira, teve gente que partiu para uma coisa mais eletrônica e a gente vai achando os caminhos. Mas eu tenho o Alvin Ellick que me falou que algum autor, um crítico falou que uma grande melodia cria um sucesso, um hit. Agora, uma grande melodia com uma grande letra cria um clássico. E eu acho que assim, eu sempre busquei juntar as duas coisas para criar clássicos. Você vê assim, tem músicas que tocaram pra cacete em determinada época e depois nunca mais são regravadas, nunca mais são tocadas, porque foram só sucessos. E eu acho que a nossa geração, por acaso, é uma geração de muitos clássicos, que é uma coisa difícil. Não sei se aquele sonho do garoto de ter uma banda de rock ainda é pertinente como era no passado, né? Hoje em dia o cara acho que pensa mais em, puxa, eu sonho em ter uma banda de rock, pô, mas o que eu vou fazer? Eu vou ser pirateado, minha banda não vou ganhar dinheiro nenhum, vão colocar meu vídeo no YouTube e aí eu não vou ganhar dinheiro, não tenho dinheiro para se apresentar, é melhor nem ter esse sonho, é melhor eu fazer um outro tipo de sonho, é melhor ser político que eu vou ganhar mais dinheiro. Então eu acho que talvez assim, não tendo esse caminho pela frente, assim, acho que as pessoas desanimam, né? Talvez grandes letristas tenham se transformado em escritores, né? Em roteiristas, né? A questão de grandes letristas e tal, esse é o calcanhar de Aquiles da canção. A canção falta letristas. O tempo todo é esse o problema. Porque o músico, o jovem que começa a tocar, muito rapidamente ele toca bem, e muito rapidamente até compõe bem, faz ótimas melodias e tal. O problema é a letra, porque a letra às vezes fica ou infantil demais, ou... Aliás, a necessidade de criar movimento jovem é por causa disso, para dar legitimidade àquelas letras que às vezes parecem extremamente precárias e tal, né? O essencial no rock é a simplicidade. São poucos acordes, simplicidade harmônica, não há... isso do ponto de vista musical. Do ponto de vista da letra, são os temas juvenis. E isso também é uma característica em todas as épocas. Falar do dia a dia, das coisas que atraem, né? Seja do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico, né? Mas são coisas atraentes, eróticas e tal, e ao mesmo tempo com melodias que os poucos acordes dão conta, né? E ao mesmo tempo ao mesmo tempo melodias bonitas, melodias assim que facilmente assimilável e também muito calcado em refrão. Isso também é importante no rock, né? Não é só no rock, o samba também tem no refrão, mas o rock tem no refrão até uma questão de estímulo somático para você dançar, é a hora que a música acontece, né? Lembra até um pouco marchinha de carnaval, nesse sentido, que também são simples e é o refrão que interessa, né? Então eu acho que isso são aspectos que sempre permaneceram. Agora, evoluiu demais, até tematicamente. Hoje se fala de muito, os assuntos são muito mais diversificados do que eram no passado. No passado, quase que o amor era o único tema, né? Agora não, agora você sente, às vezes até questões mais filosóficas tratadas num rock simples, né? Às vezes questões internas, subjetivas, mais complexas. Às vezes não tem nem muito elo entre uma frase e outra, são aquelas poesias justapostas. Ou seja, evoluiu de fato o rock. O tropicalismo deu uma força muito grande para a parte da letra. A letra com o tropicalismo virou uma outra coisa, por isso que depois começaram a comparar com poesia,
E, na verdade, quem é letrista, não está interessado em fazer poesia. Mas o tropicalismo deu uma dimensão tão diferente à letra da canção que ficou, em alguns casos, parecendo poesia, né? Então mudou muito o tratamento, eu acho. E agora, como os recursos de evolução na parte musical são mais eletrônicos, também teve um progresso vertiginoso. Hoje, para fazer um disco, a coisa... você já começa a compor dentro do estúdio, você não precisa ficar no seu quarto fazendo as músicas para depois... É diferente, tudo isso mudou muito. Agora, tem essas constâncias de tratamento temático e de simplicidade musical. Take me out tonight, 'cause I wanna see people who are young and alive. Nostalgia é certamente uma expressão de vida, porque a verdadeira nostalgia não é do passado, não é do que a gente deixou, perdeu, porque foi embora, porque as coisas mudaram. A verdadeira nostalgia é das vidas que a gente não teve. Então é a nostalgia das escolhas que não fizemos, então é a nostalgia do que não vivemos, não de um passado que gostaríamos que voltasse. Nesse sentido, esse tipo de nostalgia, ela faz parte da vida de todo mundo. É uma espécie de relação um pouco triste, é mas é ao mesmo tempo carinhosa com quem poderíamos ter sido, mas não fomos. E, portanto, também com quem poderíamos ser, e que também provavelmente não seremos. O que acontece é que o limite entre adulto e adolescente vai se apagando, porque a partir dos anos 70 e 80, justamente o que acontece é que a inveja dos adultos pelos adolescentes que eles mesmos criaram se torna muito grande, né? Então, os adultos tentam cada vez mais se parecerem com o adolescente. Por exemplo, isso não é muito adolescente, mas eu estou aqui com um pullover. 30 anos atrás teria sido inadmissível, eu estaria aqui de gravata, né? Eu estou de jeans, isso 30 anos atrás teria sido totalmente inadmissível. Isso é efeito da minha inveja pelos adolescentes, claro, né? De que a década presente tende a renegar a passada porque ela teve que brigar com essa década para poder fazer sucesso. Então, sei lá, quando vieram o pessoal da década de 80, post-punk e new wave, eles queriam meio que renegar o hard rock, e aquela coisa Led Zeppelin e tudo mais. Então, eu estava lá nos anos 80, era o som que a gente mais detestava, assim, era esse rock and roll, cabeludo, né? E também a disco music, era um negócio que a gente não engolia de jeito nenhum. No entanto, na década de 90, esse som ficou super na moda de novo. Até o próprio grunge voltou a ser cabeludo, a ser pesado. E o grunge, nos anos 90, recuperou uma boa parte dos anos 70, 20 anos atrás. E agora eu vejo um certo revival dos anos 80, apesar de que eu vejo mais um revival de uma parte mais estereotipada dos anos 80. Assim. Tem muitas bandas que fazem cover daquele anos 80 mais trash, assim, toca até música do Balão Mágico, e toca, sei lá, Dr. Silvano e tal. Isso, dentro dessas coisas, tem coisas boas e ruins, assim, tal, mas é esse lado, assim, esse lado mais besterol dos anos 80 que eu vejo muito por aí. E tem também uma galera que faz um pouco daquele post-punk, assim, que me lembra Gang of Four, me lembra Television, coisa do tipo. Mas eu acho que esse movimento de volta a 20 anos atrás, eu acho que isso está, de uma certa maneira, reduzindo a quantidade de tempo que isso leva para acontecer. Eu tenho a sensação que está chegando num ponto assim que realmente todos os estilos do mundo pop estão coexistindo, assim, ao mesmo tempo que tem banda fazendo punk rock, tem uns caras fazendo um som meio new wave, tem gente fazendo um som bem eletrônico, tem gente fazendo um som hippie. Agora a Babilônia está instaurada mesmo. Assim. Eu acho que a composição
acho que tem a ver com a nossa história, né? A gente, assim, foi uma época que se fazia muita música de protesto antes da gente, e as músicas eram chatas. Assim, porque elas eram gostadas porque elas eram de protesto contra a ditadura. Mas a qualidade artística era ruim, assim, não falava para a gente, e ficava datado. A partir do momento que um determinado problema estava resolvido, aquela música não servia mais para nada. E eu acho que música é aquela que traz sempre novidade, né? Uma pessoa nova escuta, nunca tinha ouvido aquela música e fala, caramba, nunca tinha pensado sobre isso. Quando eu relancei, né, Por Que Não Eu, com o Herbert, em 2005, apareceu uma comunidade no Orkut dizendo adoro a música nova do Leone. Ela tinha 20 e poucos anos na época. Mas eu entendo que eles dizem quando é nova, porque ela continua passando alguma coisa nova para as pessoas. Toca as pessoas que não tinham conhecimento dela ainda. Agora, se você pegar uma música que fala mal da ditadura, e o cara ouve hoje, a gente não vive numa ditadura, pelo menos não às claras, né? Então o cara não bate, né? E a gente tinha uma coisa de rock and roll. Rock and roll é crônica. Então a gente saiu de uma coisa de ensaios sobre a liberdade para falar assim, bom, eu sinto isso. E a gente tinha que inventar uma linguagem também. Porque mesmo a música que falava de amor, que era uma música, parecia que tinha uma coisa meio sadomasoquista, a MPB era de morder e arrancar pedaço, e o jovem não era assim, era uma coisa muito mais ligeira, muito mais leve, e ninguém falava do que a gente vivia emocionalmente. Então, acho que nossa música não falava muito do momento político, acho que tinha até uma certa resistência a ser político, e quando era político, era diferente. A Legião falava nas entrelinhas. O Renato Russo falou que o disco 5 da Legião era todo para o Collor. Mas você vai ler ali, você não vai encontrar nada para o Collor. Porque se ele dissesse que era para o Collor, deixava de ser um disco para a eternidade, virava um disco do momento, né? Então, acho que a gente tentou evitar um pouco isso. A gente, nos anos 80, tinha essa nostalgia dos anos 60 ou até 50, mas da parte estética, principalmente, né? E também tinha um pouco a ver, vamos dizer, nos anos 50, o pessoal nos Estados Unidos, sei lá, acho que no mundo inteiro, estava contente com o fim da guerra, né? E, enfim, tinha esse ar de vamos fazer uma coisa nova, vamos se divertir um pouco e tal. Né? E a gente tinha assim, muito a ver com a estética daquela época, aquele negócio de New Wave, chão quadradinho, as roupas, enfim. Né? Agora, ficou uma lacuna, principalmente nos anos 90, né? de letra, não se falou em nada. Foi uma década que, quer dizer, não foi vazia total. Teve gente aí bacana, sei lá, os Raimundos, por exemplo, e tal. Mas não teve um movimento forte e as letras deixaram muito a desejar. Ao passo que a gente, nos anos 80, estava, na maioria dos casos, tentando, sei lá, se expressar mesmo. Até a ideia de fazer rock em português era uma novidade para o Brasil. Tinha um preconceito de se fazer letras em português para rock, né? Tinha um clima alegre no ar de fim de ditadura, né? De mudança, uma esperança de que a gente pudesse realmente mudar, ser alguma coisa nova, moderna. Quer dizer, a geração que hoje está fazendo música tem uma carga que é mais próxima, não da geração imediatamente anterior, mas daquela geração de uns 20 anos atrás. Então, eu acho que por isso, esse é um dos motivos que eu acho que hoje a gente está no momento de talvez buscar um pouco dessa estética dos anos 80, apesar que também a coisa é reciclada, então você não tem exatamente os anos 80 na cara como aconteceu. E mesmo nos anos 80 também não existia assim não era uma reciclagem exata dos anos 60 também. Existia alguma parte assim que talvez trazia assim aquela ideia de conceito que existia nos anos 60, que apareceu nos 80, claro, com toda aquela ambientação da época, que eu acho que é o que acontece um pouco hoje. Mas eu vejo uma diferença, talvez, grande dos anos 80 para hoje, que é assim, que nos anos 80 ainda existia, apesar de ser também uma tentativa de reciclar, mas existia uma sonoridade nova. Era uma coisa que ainda a música pop ela estava ainda no momento de produzir coisas novas, principalmente porque ainda não existia essa facilidade tecnológica que tem hoje, que os artistas eles tinham que criar sons analógicos que sejam, mas eles tinham que criar ideias
a partir dos recursos. E hoje você tem um leque muito grande, então é mais ou menos como aconteceu nos anos 90, existiu uma diversidade enorme de coisas, então acho que um pouco do revival de hoje é por causa disso também, de você ter esse leque grande, você tem que talvez fechar em alguma coisa. O negócio dos anos 80 acho que tem duas vertentes. Tem uma vertente da moda mesmo, dessa coisa de buscar no passado, que eu acho que é uma coisa que vem e volta e que vai passar, né? Eu vejo assim, eu tenho uma sobrinha de 15, 16 anos que é punk. Se veste preto, tem as pulseiras que eu usava. Eu falo, caramba, isso voltando, né? Mas eu acho que tem um outro lado, que é do repertório dos anos 80. Eu acho que a gente teve uma geração muito fértil e muito importante, né? Uma geração que tem Renato Russo, Cazuza, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Herbert Viana. E aí você pode... Eu paro por aqui porque tem uns 20, entendeu? E eu vou acabar esquecendo alguém. O Roger, o Léo Jaime, o Evandro Mesquita. E que deixaram canções muito bacanas. E que eu acho que foi a primeira vez que teve um movimento de compositores falando da juventude das grandes cidades. Eu acho que a gente tinha tido algumas exceções. A gente tinha tido Rita Lee, Raul Seixas, alguma coisa da Jovem Guarda, mas que era um pouco mais ingênua do que a juventude. Mas acho que era um repertório que era muito significativo. Estava falando de cada uma daquelas pessoas que estava ali. E continua falando, né? Não mudou tanto assim. A gente, quando começou em 90, em 92, a gente sempre falou, as principais influências da gente, as influências comuns, porque são 5 integrantes hoje, mas na época era um trio, mas de tudo que tem na música aí, o ponto comum são os anos 80. E a gente falava isso em 92, 93, o pessoal, não, mas anos 80 são horríveis, assim, essas coisas não tem no som de vocês, mas claro que tem, né? E eu acho curioso ver agora as festas pipocando por aí, festa anos 80, os artistas que a gente gostava quando era bem novinho, e aprendeu a tocar as músicas ali no violão, a gente se encontrando com eles em alguns eventos, assim. E eu acho ótimo, principalmente porque eu gostava muito dessa década de 80, assim. Foi a fase em que eu comecei a me interessar por música como já uma instrumentista, assim. Comecei a tocar violão, comecei a compor as minhas músicas. E vários desses artistas fundamentais aí, eu tive a alegria de encontrar na estrada, assim. Um deles é o Hit e o pessoal da Blitz, são duas bandas que eu gosto demais. E fora os outros que continuaram, né? Eu digo esses que ficaram parados um pouco, depois retomaram, mas é muito bom fazer show com Paralamas, com Titãs, né? A gente ter se encontrado com o Renato Russo e esse povo todo, o Ira, já cantei no disco do Ira. Então, para mim, é um prêmio, né, ter esses caras até hoje aí fazendo música e retornando. Eu acho que faz parte até do próprio espírito do pop, né, daquilo que se conceitua como pop, essa carga de redundância, né? Porque o que é realmente novo na música, né? O que realmente se agrega de novo na música, isso aí talvez pertença ao universo da música erudita só, né? Onde se questionam conceitos musicais, onde se fazem questionamentos bem mais profundos a respeito do que é a música. E dentro do universo da música pop, o trabalho é justamente a redundância, né? E talvez, até por uma pressão de mercado mesmo, essa recuperação dessas linguagens, ela tenda a ser recorrente, né? Tenda a ser uma estratégia recorrente. Minha geração, que é a geração dos anos 80, também tinha nostalgia do som dos anos 60. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Bob Dylan, os Rolling Stones. Inclusive, por exemplo, o Renato Russo era um apaixonado pelo Jim Morrison, isso era público notório. O The Smiths, né, o Morrison, ele dançava igual o Jim Morrison. Então, eu acho que o rock dos anos 80, ele é um pouco uma recuperação
do viés mais original e mais forte do rock dos anos 60, do final dos anos 60, né? Porque é super cíclico, né? Parece uma senoide, né? Há um momento de grande inspiração e há um momento de grande comercialismo, né? Então eu acho que sempre há esse ciclo, e esse ciclo para mim sempre está ligado à nostalgia, né? Puxa, era bom antigamente, agora está ruim, vamos recuperar aquilo que era bom, né? Eu vejo, por exemplo, a garotada ouvindo o som que eu ouvia e descobrindo como eu descobri Jimi Hendrix com 16 anos, ouvindo assim com a mesma sensação com as mesmas emoções, né, que eu ouvia, apesar de estarem fora do contexto, né? E há momentos de grande inspiração em determinadas épocas da história da cultura popular que a gente não sabe explicar mais ou menos por que ocorre isso, né? Então você me explica os anos 67, 68, 69, né? Me explica os anos 73, 78, 79, 90. Me explica os anos 80 no Brasil, 82, 83, 84, 85. Me explica os anos o grunge, né? Me explica esse momento em que há uma concentração de talentos numa mesma época, às vezes até no mesmo lugar, como é o caso do grunge, que veio de Seattle, como é o caso do rock brasileiro, que era eixo Brasília, Rio, São Paulo. Me explica por que, por exemplo, Legião Urbana surgiu na mesma época, no mesmo ano que o Ira, no mesmo ano que o Capital Inicial, no mesmo ano que Titãs, no mesmo ano que Paralamas. Como é que explica isso, né? São músicos talentosíssimos, que aliás se conheciam, quase todos conviviam nas mesmas casas noturnas, nos mesmos bastidores de gravadoras, de programas, muitos até se ajudavam, né? Muitos até se lançavam, né? O caso da Legião, por exemplo, o Paralamas foi uma peça importante para o início, né, da jornada da Legião, apesar de que é uma banda tão talentosa que certamente não precisaria de ninguém para se impor. Mas me explica isso, como é que de repente, numa determinada época, há tantas bandas e tantos músicos concentrados, às vezes, numa mesma cidade, né? São fatores que têm a ver com o momento que o país vive, que a sociedade vive, que o mundo vive, né? De contestação, de revolta. Eu Porque a dança em todos os sentidos, não é só, quer dizer, primeiro sempre existiram danças que celebram a tristeza, o tango, caramba, bom, você imagina o que é dançar uma valsa em Viena em 1918, devia ser uma espécie de se derreter de tristeza pelo fim do Império Austro-Húngaro e companhia. Então, bom, e segundo, a dança é um meio de expressão corporal de uma gama, de toda a gama dos sentimentos e dos afetos. Então, por que seria necessariamente, sei lá, alegre, né? Não, por outro lado, celebrar a tristeza, todas as emoções vividas com intensidade são experiências, enfim, entre aspas, digamos, mas prazerosas, porque nas emoções e vivendo as emoções com intensidade que a gente se sente mais vivo, tudo, até um luto é uma experiência, entre aspas, prazerosa, claro. Até ser dançante é um negócio que não é muito claro. Eu não acho o rock dos anos 80 dançante no sentido do swing, assim. O rock dos anos 80 não tem swing nenhum. Você pega a banda como o Cure, como Smiths, Clash, o Divo, o B-52s. O B-52s é uma banda de festa pra caramba. E o rock brasileiro também. Paralamas, Legião. As pessoas dançavam daquele jeito, New Wave, assim, que é uma dança metafísica, assim, aquela coisa. Não é exatamente dançante, mas as pessoas dançam em cima de músicas que gostam. Não é assim, o metaleiro tem a sua dança tribal, assim. O cara que gosta de heavy metal gosta de bater cabeça e aquilo é uma dança. Quando eu penso em música dançante, eu penso em música que tem algum swing, assim, música, sei lá, a disco music, assim, que tem alguma coisa da música negra.
Aquilo ali é o que eu chamo de música dançante, assim, esse new wave que as pessoas dançavam, assim, tal, é um som tão reto, assim, tecnicamente falando, que eu acho que ele é mais pulante do que dançante, sabe? Mas eu não sei, essas coisas vêm em ondas também. Chega uma hora que as pessoas se cansam do swing, querem fazer um negócio mecânico e tal, e aí vai. O new wave, ele teve muito a ver com isso, dessa música de não ter muito swing, porque ele veio do punk, que é uns caras que não sabem tocar direito, tentando fazer um som de um jeito ou de outro, então vai naquela guitarra, assim, e aquilo ali não tem swing nenhum mesmo. E por causa das maquininhas, por causa dos sequencers, dos teclados e tal, que foram surgindo naquela época, que criaram uma música mais reta, mais mecânica mesmo. É engraçado mesmo, assim, nos anos 80 tinha muito dessa... As letras tinham um tema muito mais metafísico que hoje em dia, né? O que se fala de hoje em dia do emo tem um pouco a ver com isso. Só que o pessoal, nos anos 80, era um pouco mais... tendia um pouco mais assim, para a literatura, para um lance... para uma escrita mais... Isso a gente está falando de Joy Division, de Smiths, de Echo and the Bunnymen e tal. É óbvio que tinha gente que escrevia de uma maneira super simples, como esse pessoal escreve hoje em dia, e tinha coisas boas e ruins assim desse jeito. Mas esse lado metafísico, assim, que a princípio não combina com a dança, mas é como eu te falei, isso criou uma dança própria. A dança lá do Ian Curtis, aquele jeito meio, parece que está com doença de São Guido, assim, sofrendo e com estertores da tristeza humana e tal. E cada um tem a sua própria dança, qualquer jeito dá para dançar. Esse limite entre a música dançante e a música mais introspectiva sempre foi misturado, sempre foi tênue esse limite, quer dizer, ele é tranquilamente franqueável. Você pode até observar o seguinte, mesmo as músicas de forte apelo emotivo, que a princípio poderia até ser uma canção brega, de sentimentos, de perda do amor, etc., muitas vezes é feita para dançar, é feita para você sentir isso dançando, né? Então eu acho que é interessante, porque às vezes na mesma canção você tem momentos em que o estímulo é mais, que a gente diz, somático, mais corporal, né? E na mesma canção, o que está sendo dito ali são frases de sofrimento, que normalmente essas frases de sofrimento têm um componente melódico, que é durar a vogal. Então a vogal dura. Um dos mestres disso aí a vida inteira foi Roberto Carlos, porque ele fazia canções, ele já tinha uma propensão para fazer canção de amor a vida toda, mas começou com o iê, iê, iê. Então tinha que fazer dançar, mas ao mesmo tempo uma tristeza, sempre era você partiu e me deixou. Esse era o mote, né? Só que você partiu e me deixou dançando, né? Quer dizer, a ideia nunca houve um conflito entre você poder curtir corporalmente a canção e ao mesmo tempo sofrer, se você pensa na letra. Então a mesma canção, se você está ouvindo no carro, pode te emocionar. A mesma canção, se você está numa festa, é alegria, né? Mas então isso aí não é uma coisa muito rara. Isso sempre, em todas as épocas, essa fronteira da música dançante e a música sentimental foi muito tênue. Às vezes fica meio esquizofrênico. Lágrimas e Chuva é uma música assim, que é super dançante e é um bilhete suicida, né? E ninguém se suicida dançando, né? Pelo menos são raros os casos, eu acho. Mas eu acho que não tem uma contradição, porque o jovem tem muita energia, tem que gastar energia. A coisa do rock and roll, né, que é até, eu acho que é mais até masculina, de testosterona, aquela dança punk, pogo e não sei o que, era uma coisa muito de gastar energia. Por outro lado, eu já li em alguns lugares que esse tédio da juventude é muito importante para você largar determinadas coisas e descobrir outras coisas na vida, que é normal o adolescente passar por fases de tédio e quase depressão, porque não vê mais interesse na vida que vivia, né? De brincar com os amigos, de jogar bola, só isso fica meio tedioso. Então, não vejo, não. Assim, tudo isso faz parte da juventude. A juventude é uma época muito doída, né? É muito legal, mas é muito doída, muito sofrida. E eu acho que tem todas as contradições mesmo, né? De formação da identidade.
'cause I wanna see people who are young and alive. Driving in your car, oh please don't drive me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. Take me out tonight, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Just driving in your car, oh please don't drive me home, because it's not my home. Double-decker bus crashes into us, I'll die by your side. If a 10-ton truck kills the both of us, I'll die by your side. I'll die by your side. Such a heavenly way to die.